Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. É sempre um prazer ter você aqui. Vamos começar com uma pergunta simples ou não. Você viu o que acontece em El Salvador? Lá eles elegeram um presidente chamado Nayib Bukele. O Nayib Bukele pegou um país devastado, destruído do ponto de vista da segurança pública. E ele declarou guerra ao terror, guerra ao crime organizado do país. Hoje ele bate a marca de um ano da nação toda sem um homicídio sequer. Precisou de pulso firme, precisou de apoio da sociedade. E aí a pergunta que eu trago para você agora é: se coloque no lugar de um governador aqui no Brasil, observando o presidente que nós temos. Se coloque no lugar do Cláudio Castro ou mesmo do Tarcísio de Freitas, que tem a intenção e até fala que vai combater o crime organizado. Sua vida seria fácil? Eu acredito que não, né? Pois é, olha só essa situação aqui de uma matéria que foi publicada pelo Estadão, que trata do Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro. Para quem é de outro estado, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, um plano macabro foi descoberto. Polícia do Rio de Janeiro descobre plano de atentado contra o Cláudio Castro e reforça a segurança do governador. Aqui no Brasil é assim. Ir contra facções criminosas é arriscar sua própria vida. A inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu que criminosos planejavam um atentado contra o governador Cláudio Castro, do PL, sua mulher, Analine Castro e seus 2 filhos. O plano foi descoberto após a morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, conhecido como Faustão, que ocasionou uma onda de violência na capital carioca. Após a descoberta do plano de atentado, o Gabinete de Segurança Institucional do Rio de Janeiro reforçou a segurança de Castro e sua família. Segundo o governo estadual, serão feitas investigações rigorosas para identificar os mentores da exploração do ataque e também contra o chefe do executivo. Pois é uma situação muito complexa. Hoje a segurança pública está um caos. O Rio de Janeiro não é de hoje, há décadas vem vivendo esse caos social, esse caos institucional, sem uma repressão dura contra o crime organizado. E agora vem esse atentado de morte aí contra o Cláudio Castro. E aí a gente relembra do atentado contra o Bolsonaro. E aí a gente vê que uma nova investigação conduz a entender que Adélio Bispo tinha vinculações ao próprio PCC. E aí a gente relembra também de um plano de atentado à vida do Sérgio Moro. A pergunta que eu tenho para vocês é: quantos planos de facções criminosas, como o PCC, o Comando Vermelho, dentre outras, existem para alcançar parlamentares de esquerda? Você vê esse tipo de ação? A pergunta é simples. Você vê esse tipo de atuação? E aí, vamos lembrar que o Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro, ele pediu ao Lula a intervenção militar. Isso já fazem mais de 7 dias, esse pedido dele. E aí, Lula ignorou, simplesmente deixou o povo do Rio a ver navios. O povo do Rio não vai ter intervenção militar, não vai ter o exército indo para resolver o problema. Nayib Bukele é um monstro na visão de Lula. Lula não vai fazer isso. E aí ele deu um parecer. Matéria aqui que eu trago para vocês do Globo, que trata dessa manifestação do Lula, que diz o seguinte: Lula diz que forças armadas não serão usadas em favelas. Enquanto for presidente, não tem a GLO. Então, enquanto o Lula for presidente, não vai ter a GLO e não vai haver a invasão de militares nos morros e nas favelas do Rio. Diante da possibilidade do envio de forças armadas para auxiliar no combate
a escalada de violência no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva traçou uma linha de corte para a participação dos militares. Segundo ele, militares não devem entrar na favela brigando com bandido. O plano em discussão prevê a atuação da aeronáutica nos aeroportos, da marinha nos portos para combater o crime organizado no estado. Os recentes episódios de violência no estado, incluindo a morte de um grupo de médicos em um quiosque na Barra da Tijuca e os ataques a ônibus motivados pela morte de um miliciano, acenderam um debate sobre o reforço federal no Rio de Janeiro. O fato é que a segurança pública no Brasil está um caos. E aí, esse caso dos médicos aqui até foi bem citado aqui. Pegou um irmão da Samia Bonfim, uma deputada de esquerda. Esse caso foi emblemático. Por quê? Porque num dia, o irmão da Samia Bonfim, e meus pêsames a Samia, que veio ou foi ao Rio de Janeiro, saiu daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, onde eu estou agora, foi para o Rio de Janeiro, ele médico, foi para participar de uma conferência. Foi confundido com um miliciano, né? E aí a minha dúvida hoje é se estão mudando o nome de traficante, de membro do crime organizado para miliciano, para tentar mudar a narrativa, ou se realmente são milicianos mesmo, tá? Então, foi confundido com um miliciano, e aí alvejaram 4 médicos. Dentre eles, um era irmão da Samia Bonfim, que veio a óbito. O próprio tráfico pegou os executores, soltou uma nota, tem rede oficial, tem perfil oficial para se comunicar com o resto da sociedade. Soltou uma nota e falou, foi um erro aqui do nosso comando, os caras que fizeram já foram executados, o assunto está resolvido. E aí ninguém fala mais nisso. Pois é. Mas a polícia não vai subir o morro. Eu lembro muito bem, e você deve ser dessa época, se você for das antigas como eu, você vai lembrar uma cena em que quando a polícia invadiu, eu não lembro se em 2017, se foi a época da Copa, que queriam resolver o problema da criminalidade. E aí o exército invadiu, e aí era traficante correndo para um lado, correndo para o outro, e a mídia cobrindo aquelas imagens de que um ia para um lado, ia para o outro correndo, pacificamos os morros. Pois é, não durou muito, né? Não durou muito. Quem sabe agora o resultado aconteça novamente. Já que a gente falou de ameaça, vamos falar da senhora Janja. Matéria do Pleno News diz o seguinte: Janja se diz atacada nas redes sociais e defende criminalizar as postagens em redes sociais. Ó, senhora Janja, uma pessoa de certa idade tem que tomar cuidado, porque se é uma figura pública, isso é inevitável. Eu passo por isso o tempo todo. E olha que eu nem sou famoso, hein? A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, criticou nessa quarta-feira os ataques que tem sofrido nas redes sociais desde o início do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ela defendeu a criminalização de postagens com discurso de ódio nas plataformas digitais. Eis o grande ponto, eis a grande questão. O que é discurso de ódio? É ser oposição ao governo Lula? Isso é discurso de ódio? É não concordar com a agenda progressista e a agenda de esquerda? Mas ela não está sozinha nessa história, não. Matéria que eu trago para vocês da Jovem Pan Política, tá? Tratando do Barroso, e diz o seguinte: Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, defende regulamentação das plataformas digitais para combater a desinformação. Ou seja, o que é desinformação? É tudo aquilo que não é uma postagem ou uma publicação da esquerda. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, declarou ser necessário a regulamentação de plataformas digitais para controlar, a palavra é essa, controlar minimamente o que chega ao espaço público. Isso aí, em outros momentos, a gente tem um nome, eu vou lembrar, censura, controlar o que chega às redes sociais. Vamos lá. Eu vi um discurso do Flávio Dino, onde ele dizia, e quando a Carla Zambelli
criticou e questionou ele sobre a regulamentação das redes sociais, ele falou: doutora Carla Zambelli, aquele jeito dele, como é que você diz isso? Controlar pedofilia, controlar crimes, aliciamento na internet, é isso que nós queremos. Mentira. Isso já existe. Qualquer um de vocês, se vê alguém aliciando alguém na internet, pode denunciar e essa pessoa vai responder pelo crime. Como se ele tivesse feito presencialmente. Então, vamos lá, se essa pessoa vem e passa uma cantada inadequada, ou algo que é tenebroso, esse tipo de gente geralmente vem de gente sem noção, que fica dando cantada na internet, é a mesma coisa dele ter feito presencialmente com a moça, ou da moça com o rapaz, ou do rapaz com o rapaz, ou da moça com a moça. Hoje, tudo assim. Então, se isso acontece, nós já temos um arcabouço legal inteiro para criminalizar essas pessoas. O que eles querem, e a fala é regulamentar o que você pode dizer para não combater o discurso deles. O Ale Freitas, deputado, ele fez uma postagem de uma matéria do Metrópolis, onde ela publicou no Twitter uma fala de Barroso. E aí o Barroso, ele que questiona aqui e debate regulamentar as redes sociais para combater fake news e o discurso de ódio, ele diz o seguinte, abre aspas: 6 pessoas no Brasil têm a riqueza de metade da população. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Tem alguma coisa errada nesse modelo que nós precisamos enfrentar, diz Luiz Roberto Barroso. O presidente do Supremo Tribunal Federal fez críticas à desigualdade social em evento da OAB que aconteceu na última segunda-feira. Mas aí essa publicação foi checada no Twitter. A informação está incorreta, não, está falsa mesmo. Pois, atualmente, o patrimônio somado dos 280 brasileiros mais ricos listados na revista Forbes é de 1,5 trilhão, o que equivale a 15,35% do PIB do Brasil, ou seja, não condiz com a realidade. Foi uma fake news. Outra matéria divulgada também pelo Barroso, que é o que a gente chama de juristocracia, né? Na verdade, o próprio Jordi chamou de juristocracia essa publicação do Barroso, que diz o seguinte: Barroso defende que judiciário precisa colocar limites em maiorias políticas. What? Limites o judiciário colocar? Segundo ele, em todos os países democráticos existe tensão entre os poderes, mas é papel dos tribunais constitucionais dar limites ao poder político. O poder político é eleito pelo povo. O judiciário não. Como assim? Esse argumento não se sustenta. E aí veio o Carlos Jordi, que publicou o seguinte: é inacreditável a cara de pau dos iluministros. Barroso acredita que o STF é um poder moderador, um órgão acima de tudo e de todos, e que pode se sobrepor à vontade da população e decidir pela maioria. Isso nunca foi democracia, é uma juristocracia, um estado de exceção, em que as pessoas sem voto se julgam detentoras de convicções e opiniões melhores do que as da população e das pessoas eleitas pela própria população. E aí que a gente está falando da fake news, vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Vamos lá. Carlos Jordi também publicou uma matéria que trata aqui do Lula, tá? Que atingiu o Lula, e do Janones. E aí ele intitulou essa matéria de Fake News do Bem, que diz o seguinte: Janones admite fake news durante campanha eleitoral para tentar desestabilizar Bolsonaro. E isso é possível? Em seu livro, André Janones admitiu que inventou a história do celular de Bebiano. Você lembra desse caso? Eu vou comentar com vocês. Para desestabilizar Bolsonaro emocionalmente. Apesar de jamais ter chegado perto desse mítico aparelho, insinuei que havia tido acesso a ele, só para atormentá-los, mais um pouco, declarou Janones no livro. A grande questão é que o Janones utilizou durante a campanha o argumento que tinha o aparelho do Bebiano.
tá? O aparelho celular do Bebiano. O Bebiano foi um apoiador do Bolsonaro. E aí foi uma coisa assim trágica. Por quê? Porque houve uma briga, tá? E uma briga de moleque mesmo, do Carlos Bolsonaro com relação ao Bebiano. O Bebiano não traiu o Bolsonaro. E é um caso que a gente vê assim que foi assustador. O Bebiano foi um grande apoiador do Bolsonaro por muito tempo. E o próprio Bolsonaro ficou com um desgosto gigantesco desse conflito com o Bebiano. E o Bebiano, tempo depois, chegou a falecer, tá? Teve uma parada cardíaca, faleceu. E aí, o Janones argumentou que tinha coisas esdrúxulas nesse celular, que ele sabia de muita coisa, só para atormentar o Bolsonaro. Tá, mas o Bolsonaro mesmo falava, não, se tem, apresenta logo, porque eu não tenho nada a temer. Pois é, nunca apresentou. E agora ele admite, no livro que ele escreveu, que isso era uma fake news. E aí? Onde fica a questão do STF nesse caso, que é o grande combatedor de fake news? Ah, fake news da esquerda pode. Tudo bem, tudo bem. É o novo normal do nosso Brasil. Última matéria que a gente vai tratar agora, eu tinha separado uma série de matérias, mas a última que a gente vai tratar agora é da CNN Brasil. Servidores da PF veem descaso e pressionam governo em manifestações pelo Brasil. Estou falando da Polícia Federal. Policiais querem a reestruturação da organização e reajuste salarial. O governo diz que analisa a demanda e que já houve um aumento de 9% para todos os servidores públicos, mas analisa o novo pedido de reestruturação da PF. Então, a PF está mobilizando, está fazendo greve, está pressionando o governo Lula. E por quê? Por mais benefícios para o Brasil? Não, pessoal. Para a categoria. E eu já falei para vocês 1 milhão de vezes a diferença entre os esquerdistas, a diferença entre as pessoas de direita. As pessoas de esquerda querem benefícios para a classe, para a categoria ou para o seu próprio umbigo, ou para um parente, ou para um companheiro. É assim que funciona a regra do jogo. Então, se você está trazendo benefício para mim, ok, sou de esquerda, estou te apoiando. A diferença da direita é que a direita tem um projeto de nação e não um projeto pessoal. Então, essa mesma direita é a direita que teve coragem de cortar na pele a previdência, a questão da previdência. A reforma da previdência veio. A reforma trabalhista. Então, a pessoa de direita, ele quer que corte para que todos possam ter melhores condições. E as condições que eu digo é de um país mais viável, para que não viva numa demagogia e numa utopia que a esquerda vende. Então, quando você é de direita, você defende um Estado menor. Você quer cortar, as mamatas. Você defende que um juiz não pode ganhar mais do que 7, 8 mil reais. É o salário máximo que um juiz poderia. Você defende que um deputado não poderia ganhar mais do que isso. Se quer ganhar mais do que isso, vai para a iniciativa privada. Vai tentar, por conta própria, monta uma empresa, vai empreender, igual todo ser humano normal, e não um ser iluminado. E hoje a gente vê o contrário, a gente vê, cada vez mais regalias. A gente viu um anúncio aí de um sobrinho de um ministro do Lula, que em 6 meses, depois que o governo entrou, foi contratado com um salário, acho que de 16, 17 mil reais. Poucos dias depois pula para um salário de 27 mil. É isso que não pode. Ah, mas o beneficiado pode ser você amanhã, Sandro. Que se dane. O meu projeto é de Brasil. Se eu não for beneficiado, e ninguém. É assim que tem que ser. Nem eu, nem ninguém. Ah, mas pode ser você. Não, eu trabalho em iniciativa privada, é meritocracia. E se eu tiver que entrar, o que eu tenho que assumir de recurso é esse. 5, 7 mil reais. Não passa disso. Então, essa é a grande diferença. E é uma diferença que faz toda a diferença. Tá? Beleza. Obrigado, pessoal. Grande abraço. A gente volta daqui a pouquinho. Às 9 horas eu tenho mais um editorial para vocês. Tá bom? Grande abraço.